Amém. Obrigado, irmã Mônica. Deus continue trabalhando na vida da irmã, derramando sempre a sua graça sobre sua vida. Obrigado também, irmão Israel aí, orando pela nossa vida. Jesus possa ter sempre misericórdia das nossas vidas, nos levando a uma experiência sobrenatural com Ele em todos os momentos. Amados, eu quero convidar a você, que você abra a sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 1, tá bom? Por gentileza. João, Evangelho de João, tá bom? Capítulo 1. Meus amados, daqui a alguns dias, e não está muito distante, nós vamos comemorar uma data, bem dizer, comemorada pelo mundo inteiro, que é o Natal. Já podemos ver algumas casas, tira um pouquinho aqui que está muito... Já podemos ver algumas casas já preparando as suas... Amém, isso. Se ornamentando e ali se preparando para a festa de Natal. E aí se vem uma grande discussão e as pessoas comentam se o crente ele deve ou não comemorar o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Outros questionam sobre uma festa pagã, e nós não vamos entrar nessa questão. O intuito dessa reflexão é fazer você entender e procurar trabalhar a ideia da valorização da pessoa de Cristo Jesus em toda e em qualquer data ou em qualquer festa que nós realizamos. Como fala sobre os soles, tudo seja para a glória de Deus, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E essa discussão é uma discussão que ela anda e vai continuar andando por muito tempo. Durante um bom tempo da minha vida, eu comemorava Natal sem ter uma visão ampla, sem ter uma visão clara do que seria o nascimento de Cristo Jesus. É lógico, você como um crente, você como alguém que procura estudar a palavra de Deus, você sabe que Jesus Cristo, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. A data, dia 25 de dezembro, é uma data que foi escolhida aí por Constantino, e nessa data, dia 25 de dezembro, já era comemorada uma festa pagã, onde se comemorava ali a festa do Sol, o Deus Sol, se falava muito sobre o Sol. Não vou entrar também sobre esse detalhe, senão nós vamos gastar muito tempo aqui. O que eu quero nessa noite, através do texto bíblico que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, é deixar claro que, enquanto algumas pessoas pensam o seguinte: eu não vou comemorar o Natal, porque no Natal Jesus Cristo não nasceu nessa data, muitos vão deixar realmente de fazer isso para comemorar um Natal repleto de Papai Noel. E o nosso Natal não é um Natal de Papai Noel. O dia 25 de dezembro é uma data que nós aproveitamos para enfatizar a importância da graça, do amor de Cristo Jesus. Jesus, ele não nasceu no inverno, com certeza. Há estudos e há pesquisas que dizem que Jesus nasceu entre o período de março, entre o período de maio. Outros já falam que Jesus nasceu na Páscoa, e aí se vai. Eu quero convidar você que você leia o texto de Deus, o texto da palavra de Deus comigo, em João capítulo 1, já está aqui, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando a gente fala aqui sobre o princípio, irmãos,
não fique resumido, não resuma a sua mente somente ao princípio, quando a terra era sem forma e vazia. Porque mesmo no momento em que a terra era sem forma e vazia, Jesus ele já existia, Deus ele já existia. Então, esse princípio aqui ele ainda vai além daquilo que nós podemos alcançar da nossa mente. No princípio era o verbo, ele era apenas um logos, era apenas uma palavra que nós conhecíamos. Algumas pessoas só conhecem de ouvir falar, mas aqui ele diz que esse verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse verbo se chama Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É muito importante e interessante você entender que enquanto aquelas pessoas comemoravam, o sol, a luz, aqui nós podemos ver de forma muito clara, quando ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Para que você possa entender que a verdadeira luz que nós precisamos comemorar é a luz de Jesus Cristo. A presença de Cristo Jesus em nossas vidas e em nossos lares. Ontem eu falei só um pouquinho, hoje com nossos alunos ali, que estão se preparando para o batismo, eu falava com eles o seguinte: tudo que você fizer na sua vida, associe a Cristo Jesus, associe a Deus. Você não está proibido, pelo menos você não vai ouvir de mim, da minha pessoa, como pastor dessa igreja, falar assim, você não pode ir para a praia, porque a praia é um lugar de pecadores. Eu não vou falar isso para você, mas o que eu digo para você é o seguinte: tudo que você fizer, faça exatamente na direção de Deus, e associe a tudo que você está fazendo a Deus. Faça com que as pessoas, ao olhar para você, ao olhar para as suas redes sociais, olhar para a sua história, elas possam ver Cristo Jesus. Você não está proibido a ir numa festa de 15 anos, você não está proibido a ir a um casamento, você não está proibido a ir numa festa dos seus parentes que são pagãos ou que são ímpios, mas que naquele lugar a luz de Cristo possa ser a referência naquele lugar. Se você vai comemorar o Natal, se você vai reunir a sua família, que esta festa que você vai comemorar, mesmo sabendo que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, mas você vai procurar enfatizar nessa data que Cristo nasceu na sua vida, e que Ele precisa nascer na vida de muitas pessoas, principalmente de familiares nossos que ainda não receberam o Cristo Jesus. Aproveite essa data para enfatizar a importância de Cristo Jesus em suas vidas. O nosso Natal não se resume apenas num pernil, ou num frango, ou em alguma árvore, ou qualquer coisa, ou numa rabanada, ou num momento especial. O nosso Natal é Jesus Cristo em nossas vidas. Mesmo que ele não tenha nascido no dia 25 de dezembro. E a Bíblia também não nos ensina, e não existe nenhuma doutrina bíblica, irmãos, dando importância ao nascimento de Cristo Jesus. Você não vai encontrar isso nas Escrituras Sagradas. Pelo contrário, o que nós vamos ver nas Escrituras Sagradas, e devemos celebrar, e fazemos isso também na ceia do Senhor, é que Cristo, Ele veio, Ele morreu, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou ao terceiro dia. A verdadeira Páscoa de Cristo Jesus. Ou seja, nós não comemoramos o nascimento de Cristo Jesus. Enfatizamos sim a importância da morte de Cristo Jesus sobre a face da terra. Mas isso não impede de você reunir a sua família nesta data que é comemorada, que é enfatizado o seu nascimento, para falar de Cristo Jesus. Principalmente se você está na sua casa, principalmente se no momento da ceia do Senhor tiver pessoas desviadas que não têm Cristo Jesus, aproveite para orar, ou aproveite para falar de Jesus, aproveite para convidar para vir à cantata da sua igreja, aproveite para falar de Jesus. O verso 5 diz que essa luz resplandece nas trevas,
e as trevas não a compreenderam. E parece que no decorrer do discurso da palavra de Deus, para aqueles que já fizeram um seminário ou vão fazer, vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Parece que o texto aqui, houve um remendo do texto. Vinha-se falando sobre um assunto, que o assunto aqui é a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, e parece que a história acaba e ele diz: e houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. E se pergunta, o que isso tem a ver? Estava falando de Jesus Cristo e agora ele diz, e houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Eu quero alegorizar e trazer para você o seguinte, que assim como João, um homem que foi enviado por Deus, eu e você, nós que aqui estamos, aqueles que estão nos acompanhando, precisamos abraçar essa identidade. A identidade de um homem que foi enviado pelo Senhor, pelo próprio Deus, cujo nome é Altair, cujo nome é Andréia, cujo nome é Ana Beatriz, cujo nome é Sidney, Mônica, Sérgio, irmão Adenísio, cujo nome é o seu nome. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz. Ou seja, no dia de Natal, que é comemorado Natal, irmãos, nós vamos estar espalhados em muitos lugares diferentes. Talvez você com as suas famílias, eu com a minha família, ou talvez aqui mesmo nesse lugar. E nós estamos aqui para testemunhar sobre esta luz, a luz que é Jesus Cristo. E ele diz, testificasse da luz para que todos crescem por ele. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, irmãos, falar mais de Jesus. Nós precisamos testemunhar mais de Jesus. E quando eu digo falar mais de Jesus, testemunhar mais de Jesus, irmãos, não é somente com um terno e uma gravata, não é somente com a Bíblia na mão, não é somente com a camisa de uma organização, não é somente com uma camisa falando de Jesus, é muito mais, irmãos. Precisamos testemunhar mais de Jesus, as pessoas precisam conhecer mais de Jesus. Meus amados irmãos, preste atenção. Jesus, nesse exato momento, não que ele não poderia fazer, poderia até fazer, porque Deus pode fazer tudo. Mas Deus, não chegou o momento de Deus retornar a esse lugar, a esse mundo, porque se Jesus retornar, é o momento em que a igreja tem que ir até o seu encontro. Então, enquanto isso não acontece, ou enquanto isso não vai acontecer, eu e você precisamos testemunhar sobre esse Deus. Deus não está aqui sentado, irmãos, nesse lugar em carne e osso. Nós cremos sim que Ele se faz presente através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas as pessoas que estão lá do outro lado, as pessoas que estão olhando a minha pessoa, a sua pessoa pelas redes sociais, as pessoas que estão nos acompanhando estão vendo exatamente o Altair, está vendo exatamente a irmã Maria Felipe. Elas não estão vendo Jesus, mas elas precisam sim ver Jesus através das nossas vidas. Então, quando você fizer uma festa de Natal na sua casa, quando você comprar do melhor, do bom e do melhor para a sua casa, aqueles que vão lá simplesmente para comer uma rabanada, ou simplesmente para fazer alguma coisa, um churrasco, seja lá o que for, irmãos, que Cristo possa resplandecer naquele lugar. O texto diz que João, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que veio ao mundo. Não sei se você vai montar uma árvore de Natal. Eu não sei se você vai colocar lá na ponta da árvore de Natal uma estrela. Eu me lembro que eu fiz muito isso, quando era a época de Natal. Os meus pais nos reunia para montar a árvore de Natal. Talvez você viveu isso na sua vida. Aquela árvore de Natal que ficava guardada durante o ano todinho, numa caixinha de papelão. Abria ela, tirava a poeira. Os mais novos talvez não viveram isso. Comprava um bocado de algodão, enrolava na árvore,
para mostrar que era neve, montava as bolinhas lá, botava pisca-pisca e todo mundo esperava até acender a árvore de Natal. E na ponta da árvore de Natal, pelo menos na minha casa, tinha uma estrela, e a estrela ficava piscando. Que a verdadeira luz, quando ele diz ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo, que essa luz, irmãos, possa ser vista nas nossas casas sim, mas não por uma lâmpada, uma simples estrela que vai estar lá, mas que possa ser Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, irmãos, possa ser referência das nossas vidas. Como nós precisamos testemunhar e falar sobre Jesus Cristo. É um assunto que pouco se fala sobre Jesus Cristo. Estamos na Escola Bíblica Dominical, irmãos, falando sobre a vida e as obras de Jesus Cristo. Eu confesso para você, irmãos, o quanto eu tenho aprendido com as obras e a vida de Cristo Jesus. Eu tenho percebido e tenho notado que Jesus Cristo não fazia nada por simplesmente fazer. Jesus Cristo, ele não foi simplesmente lá curar um paralítico, não foi derramar uma bênção sobre aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Tudo que Jesus fazia era algo pedagógico. E nós, como igreja de Cristo Jesus, irmãos, precisamos aproveitar os ensinos de Jesus e fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer uma cantata de Natal, não porque acreditamos que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. A igreja evangélica não acredita que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Pastor, mas se não acredita, então por que vocês comemoram? Não, irmãos, não estamos comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Estamos aproveitando para falar de Jesus Cristo. Porque todo e qualquer crente, principalmente aqueles que estudam a palavra de Deus, sabe que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Pastor, mas isso é festa pagã? Irmão, você sabia que o vestido de noivo também é pagã também? Você entrou com o vestido de noivo na igreja? Também é. Se você for ver a história, você vai ver que é. Então não vamos mais casar. Vamos aproveitar, irmãos, tudo aquilo que é lançado em nossas mãos para falarmos de Cristo Jesus. Enfatizar sobre a importância de Cristo Jesus. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo, em parte, não conhece Jesus Cristo. E o único meio que existe sobre a face da terra para que o mundo conheça quem é Jesus Cristo é através da igreja de Cristo Jesus. E eu e você somos a igreja, irmãos. O mundo precisa conhecer Cristo Jesus. E por que o mundo precisa conhecer Cristo Jesus? Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crer no seu nome. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a simplicidade do Evangelho, a simplicidade do plano da salvação, quando ele fala sobre o seu grande desejo, o desejo que ele tinha de judeus, gentios, todos serem alcançados pelo poder da palavra de Deus, do Evangelho, ele diz: o meu desejo, a minha vontade, que todos sejam alcançados, que todos creiam, que todos sejam salvos. E ele nos apresenta, irmãos, uma simplicidade do Evangelho. Falamos disso no aniversário da igreja. O homem precisa crer. O homem precisa crer com o seu coração. O homem precisa confessar com a sua boca. E quando o homem crê, e quando o homem confessa, é como se fosse liberada a salvação para ele. E aí vem a grande preocupação do apóstolo Paulo. Como meu pai, como meu vizinho, como os meus familiares, como esse mundo vai crer
se não tem ninguém que pregue? Como? Como eles vão crer se não tem ninguém que pregue? Nós precisamos pregar, irmãos, e pregar o evangelho que eu estou falando. Não estou falando necessariamente que você tenha que estar aqui no púlpito pregando, não. Estou falando que você tem que pregar o evangelho aonde você colocar a planta dos seus pés. O primeiro lugar que nós precisamos pregar o evangelho, irmãos, é nas nossas casas e nos nossos lares. Creio, por isso falei. E quando a Escritura diz: ensine o menino, ensine o menino. E ele diz: enquanto você ensinar o seu filho, enquanto você ensina o menino, ele vai estar ali, ó, e ele vai envelhecer e não vai se desviar do caminho do Senhor. Por que, irmãos? Muitos então se desviam. Se a palavra de Deus diz que se nós que aqui estamos prontos a ensinar, ele não vai se desviar, porque nós não estamos ensinando como deveríamos ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser embutida no coração das pessoas. Elas têm que ser colocada no coração e na mente das pessoas. Pastor, eu não posso forçar. Você não vai forçar, você tem que colocar, irmãos. Nós precisamos colocar. Nós estamos aqui exatamente para falar sobre o verdadeiro Natal, que é Cristo Jesus. Vamos sim aproveitar essa data para falar sobre o amor de Cristo Jesus. Vamos falar sobre a importância de Cristo Jesus ter nascido. E o quanto foi tão importante que tentaram tirar a sua própria vida. Irmãos, Jesus Cristo foi o único ser sobre a face da terra, podemos dizer dessa forma, que morreu, ressuscitou e está vivo até hoje. E as pessoas tentam perseguir Cristo Jesus exatamente porque ele não está morto. Porque ninguém persegue quem está morto. Vai perseguir quem está vivo. A igreja, ela é perseguida porque ela está viva. Nós, irmãos, somos a luz nesse lugar. Mateus capítulo 5, o discurso das bem-aventuranças, o sermão do monte ou o sermão da montanha. Vós sois o sal dessa terra, luz desse mundo. Salmo 119 nos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sabe como que isso funciona, irmãos? Estava tentando explicar, tentando fazer eles explicarem os versículos, eles entenderam o versículo. Imagine você lá na Amazonas, meia-noite, tudo escuro, as copas da árvore tão imensas que impede de você ver o céu. E alguém manda você andar 10 metros. Você não sabe aonde você está pisando. E ele diz: a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Ele está falando, é como se tivesse uma lâmpada na sola do seu pé, para saber exatamente aonde você vai colocar os seus pés, para que você não fure os seus pés, para que você não fure os seus pés com espinho, para você saber aonde exatamente você está botando os seus pés. E além, ele diz, não é somente lâmpada para os meus pés, mas ela é luz para o meu. Ou seja, ele está falando que além de ser lâmpada, ele está iluminando exatamente o lugar onde você está, aonde você vai pisar e para onde você... Irmãos, é isso que nós precisamos ensinar. A igreja é para isso. Não é um papel do pastor, somente de todos nós. Eu falava, posso dizer dessa forma, falava para os meus discípulos que estão sendo batizados, estão se preparando para o batismo. Falava o seguinte para ele, assim: Marlo, escute o que eu estou falando para você aqui, preste atenção. O texto de Mateus, capítulo 28,
A partir do verso 18 está falando para você o seguinte, Marlon: ide pelo mundo e pregue o evangelho para a Ana Beatriz, para a Valéria e para o Wilson. E depois eles vão fazer a mesma coisa, vão pregar para o outro e vão pregar para o outro. Sabe o que acontece, irmãos? Paramos de pregar e anunciar o evangelho. Não falamos mais do evangelho. O que nós falamos é: você viu com aquela música foi muito bonita. Falamos das canções, falamos do templo que está bonito, falamos dos irmãos, mas não falamos da palavra. Precisamos falar mais da palavra. A minha família precisa ouvir mais de Cristo Jesus. A sua família precisa ouvir mais de Cristo Jesus. E quem foi escolhido para isso foi você. Você foi escolhido para isso, para falar de Cristo Jesus. Pastor, para que serve o Natal então? O Natal serve para que eu e você, para que possamos falar, irmãos, de Jesus Cristo. Enfatizar sobre a importância do Salvador sobre as nossas vidas. Esse verbo que nós conhecemos, que é Jesus Cristo, como diz o verso 14, ele diz que, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio, se fez carne, habitou entre os homens. Vimos a sua glória. Você consegue ver a glória de Deus? Você consegue ver a Shekinah de Deus, o poder de Deus? Você consegue ver isso, irmãos? Aonde você está, a glória de Deus se manifesta naquele lugar. A sua presença incomoda as trevas. Aonde você está faz a diferença. A luz, as trevas se escondem porque você está naquele lugar. Se isso não tem acontecido, é porque a luz de Cristo, ela não está resplandecendo sobre as nossas vidas. A força do poder de Cristo Jesus, somos apenas uma lâmpada, irmãos. Mas a luz não é nossa, a luz é de Cristo Jesus. Essa luz precisa estar em nossas vidas. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amados, eu tenho estado muito preocupado sobre o nosso testemunho a respeito de Cristo Jesus. Parece que a igreja, com o passar do tempo, foi moldada a ser uma igreja, um povo que está sempre precisando de alguma coisa e sempre quer alguma coisa e nunca tem nada para dar. Por que você tem que aceitar Jesus Cristo? Eu tenho que aceitar Jesus Cristo porque eu não quero ir para o inferno. Não é só por causa disso não, irmãos. É porque nós reconhecemos Ele como Salvador e queremos louvar e glorificar esse Deus. É muito mais do que isso. Porque nós estamos aqui no culto de quarta-feira. Porque esses jovens, ou eles querem serem batizados. Eu falo assim para ele: por que vocês querem ser batizados? Só para fazer parte do hall de membro da igreja? Só para fazer parte da igreja? Não, tem que ser mais do que isso. Você tem que entender que o batismo já é um desejo de Deus para a sua vida. Todo e qualquer crente, irmãos, todo e qualquer crente que aceita Cristo Jesus, ele tem que ter o desejo de ser batizado. Se ele não tem o desejo de ser batizado, irmãos, tem alguma coisa estranha. Ele tem que ter esse desejo. Muitos às vezes só têm impedido porque ainda não conseguiram entender. Assim foi com meus filhos, assim vai ser com seu filho e muitos outros. Ah, pai, eu quero ser batizado. Não, agora não, espera mais um pouquinho. Você precisa entender ainda o que é o batismo. Você precisa ter uma visão do que é isso. Então, amados, quero dizer para você o seguinte: daqui a alguns dias, nós vamos estar junto com algumas pessoas, enfatizando o dia 25 de dezembro.
E quando alguém disser para você assim, ó, Feliz de Natal, o que você vai dizer? Você vai falar para ele? Feliz de Natal. Não, eu não comemoro Natal. Diga Feliz de Natal para ele. E fale de Jesus para ele. Fale sobre o amor de Cristo Jesus para ele. Aproveite para fazer isso. Porque a presença de Deus, irmãos, precisa ser visível em nossas vidas. Precisa estar estampado no seu rosto. Eu preciso olhar para você. Não é só você olhar para mim, não. Mas eu preciso olhar para Cristo e ver a presença de Deus. A Cristo precisa olhar para mim. Eu tenho obrigação de mostrar a imagem de Cristo Jesus na minha vida. E eu não preciso usar uma camisa para que ela fale assim, não, você é crente, nem uma gravata e nem um terno. Aonde o Sidney está, onde ele trabalha, o meio que ele está, o meio onde que eu estou, que às vezes não tem nem Cristo Jesus, Cristo está longe. O único recurso que Deus tem no momento é só o irmão Sidney, é só a diaconisa irmã Eni, é só o Misael, é só o Sérgio. Mas nós estamos ali para anunciar a luz, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe nossas vidas, irmãos. Possamos valorizar isso. Cristo não é algo pessoal. Cristo não é somente meu. Jesus é da minha família. E eu preciso falar de Jesus para minha família. E preciso testemunhar de Jesus para minha família. E se for preciso usar o dia 25 de dezembro, eu vou usar o dia 25 de dezembro para fazer isso. Para falar de Jesus. Não de Papai Noel. Mas sim de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial nesse momento. A bênção especial que eu quero pedir ao Senhor é um entendimento mais profundo da Escritura Sagrada, Senhor. Nós precisamos, Pai, urgentemente buscar entendimento na Tua Escritura. Às vezes a palavra está tão perto da gente e não sabemos aproveitar. A Tua Escritura, a Tua própria palavra. E eu confesso ao Senhor que eu entendo isso, porque o Teu Espírito é aquele que me convence que toda Escritura, todo Evangelho, ele é divinamente inspirado, ou seja, soprado pelo Senhor. Nenhum homem de si mesmo está apto a interpretar as Escrituras Sagradas, se não for através do Espírito Santo de Deus. Nenhum homem tem essa capacidade. Então, Senhor, nessa noite, todos os membros desta congregação, todos aqueles que estão desejosos a fazer parte dessa família, a família Boa Ventura, eu quero te pedir que o Senhor, nesta noite, no dia de hoje, visite os seus lares e as suas casas. Visite as suas vidas. Que eles possam ainda nesta noite, Senhor, abrir as Escrituras Sagradas. E o Senhor possa se revelar a cada um deles, do membro mais antigo dessa igreja, ao membro mais jovem, e aqueles que ainda nem são membros dessa igreja, Deus. Agora, Pai, se o Senhor foi impedido de entrar nessa casa, eu quero te pedir mais uma coisa. Tenha misericórdia, Deus. Porque aqueles que te negam aqui serão negados também lá no céu. Por isso que eu, como pastor dessa igreja, como guardador das suas ovelhas,
eu te clamo nessa noite, tenha misericórdia dessas vidas. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus possa ser uma realidade em nossas vidas. E a igreja de Cristo Jesus diga: amém, irmãos.